Seu nome? Meu nome é Fábio Escobar. Qual era a sua situação antes de chegar na igreja? O que você fez para mudar? E quem é você hoje? Então, bispo, a minha situação antes de eu chegar na igreja, aonde eu colocava a minha mão, eu via que tinha algum problema comigo, né? Não era possível que tanta coisa dava errado, porque eu sempre fui de guerra, sempre fui de batalha, nunca aceitei não como resposta, sempre fui para frente. Então, aí o que acontece? Nós chegamos falidos na igreja, né? Eu cheguei viciado, eu cheguei com dinheiro no bolso, ainda viciado, dentro da igreja, separado da cocaína, da maconha. Então eu era viciado, eu carregava muitos problemas comigo. Como é que era ter um marido viciado? Olha, bispo, eu casei com 15 anos e eu não sabia que ele era viciado. Ele tinha 18 e vivi, dos 25 anos de casado, eu vivi 20 anos, 18 anos com um marido que ele não era um marido, ele era um homem drogado. Ele saía na sexta-feira e voltava no domingo. Deus de novo, ele sempre fez isso. Ele usava todo o dinheiro que ele conseguia em cocaína, em prostitutas, e ele não escondia. Eu era nova, eu tinha ódio dentro de mim, porque por ser muito nova, eu me sentia nova, bonita, e dar tudo para ele. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei assim, destruída, porque eu perdi toda a minha juventude com um homem que não me amava, que dizia que me amava, mas era viciado, ele se prostituía, ele só não me batia, mas a gente já não tinha nada. Ainda coloquei ela para morar a 200 quilômetros de distância da minha casa. Aí ela ficou morando num município e eu ficava morando em outro. O que você fez para mudar a sua situação? Como é que está a vida de vocês hoje? Então, bispo, o altar é que trouxe toda a mudança na nossa vida, né? Desde o primeiro dia que eu botei o pé na igreja, eu já fiz um voto com Deus. Milagrosamente, a fissura do meu vício, no mesmo dia, desde aquele dia até hoje, já são praticamente 7 anos, eu nunca mais coloquei uma gota de bebida, uma cocaína e nenhuma maconha. Então, eu vi que o altar, ele trazia resultado. Então, aí ele começou a minha jornada na fé. Aí, dali por diante, eu aprendi a ser dizimista, aprendi a ser ofertante, e isso era uma véspera de Fogueira Santa, né? A gente chegou 3 meses antes da Fogueira Santa, falido, quebrado, devendo quase R$1 milhão, carro com busca e apreensão, vida destruída, mas ali a gente já começou a crer e começou a viver a fé. O que é que vocês fizeram na Fogueira Santa? Minha primeira Fogueira Santa foi a véspera do Natal, né? Nós não tínhamos nada. Aconteceu que eu tinha um terreno que estava invadido, eu fui lá brigar com a pessoa para poder ela me ressarcir, fiz um acordo com ela e aí veio parar na minha mão uma quantia de R$18 mil. Liguei para ela, eram umas 2 horas da tarde mais ou menos, falei: Fabiana, nós recebi R$18 mil, final do ano, vou para a igreja porque a gente vai sacrificar. E aí nós subimos no altar e fizemos esse primeiro sacrifício. R$18 mil. Mas aí, o que acontece? Quando ele me ligou, bispo, ele falou assim, era o único dinheiro. A gente não tinha dinheiro para o Natal, a gente não tinha dinheiro para nada. O carro que a gente estava rodando, se a gente parasse numa blitz, a gente ia voltar a pé para casa, porque não tinha nem como retirar, porque a gente devia financeira, a gente devia tudo. Eu encontrei com ele na igreja e na hora a gente, assim, ele olhou e falou, é tudo ou tudo, não tem jeito, não tem solução para a nossa vida, porque a gente tinha mais de 200 funcionários, a gente vivia uma vida de fachada, eu morava numa casa que não era minha, né? Eu tinha 200 funcionários, eu tinha mais de 40 ações trabalhistas, eu tinha perdido tudo, eu não tinha, bem dizer, o que comer, só não digo que faltou o que comer, porque ele vendia televisão, ele vendia o que tinha em casa para a gente poder comer, se tivesse que vender. Então, a gente subiu no altar, colocou aquele valor 18 mil, mas quando a gente desceu do altar, a gente olhou um para o outro, e naquele mesmo momento, Deus respondeu, Deus falou assim, eu sou com vocês, vocês podem ir, que vai acontecer, e aconteceu. Assim, em 3, 4 meses, a gente começou a pagar a dívida, não sabia como, começou a aparecer vários negócios para ele, e ele começou a mudar.
Foi muito rápido, gente. Assim, foi muito rápido porque primeiro ele mudou. Deus respondeu a gente na primeira fogueira santa tão rápido porque ele mudou e eu mudei. A gente se entregou no altar. A gente sacrificou pecado. A gente sacrificou tudo. A vida tudo. foi junto com aqueles 18. Sim, a vida em primeiro lugar foi junto. Naquele momento a gente decidiu assim que era Jesus, era o altar e que o homem de Deus falasse. Tudo que o homem de Deus fala aqui em cima, pode ser na Igreja Universal pequenininha, na catedral, em qualquer uma. O homem de Deus falou, eu obedeço, porque eu vejo como se fosse o próprio Deus falando comigo e com ele. Depois daquela fogueira santa, você vem fazendo outras? Nós, assim, a gente já perdeu um pouco das contas, mas eu acho que em torno de 12, 13 fogueiras santas a gente... Participando de todas? De todas, mas participando com tudo, não é participando por participar, participando com tudo. Já sacrificamos Amarok, já sacrificamos caminhão, já sacrificamos quantias em dinheiro e deixamos a conta pelada, ficamos na dependência de Deus. Já sacrificamos em véspera de viajar todos os dólares que a gente viajou porque já estávamos com passagem comprada e fomos e voltamos sem um centavo no bolso, só com cartão porque não tinha mais dinheiro. Sacrificamos uma casa no valor hoje avaliado em R$500 mil lá em Búzios. Vocês sacrificaram? Sacrificamos. Mas quando a gente sacrificou a casa, bispo, eu não tinha casa. Eu morava num terreno de posse, numa casa que era assim, eu não tinha nem, bem dizer, cozinha, porque eu era empresário de fachada. Então, aquela casa era uma humilhação. E quando surgiu um negócio, logo depois desse primeiro sacrifício de 18 mil, surgiu um grande negócio para ele. E essa pessoa pagou com uma casa. Ela pagou uma quantia e pagou a casa. Logo depois, passou os mais 3 meses, veio a outra fogueira santa. Foi quando eu falei para ele assim, a gente dentro do carro, e ele falou assim, você sabe o que eu vou sacrificar? Eu falei assim, foi o mesmo que Deus pediu para mim, porque eu falei para Deus, a gente tem que ser um só. Ele é o cabeça, eu sou o corpo. Então, Deus falou comigo, é a casa, ele falou a casa. E aí, na hora, a gente colocou o que eu não tinha, seria a minha casa, dos meus sonhos, e eu sacrifiquei. E muito depois disso também, nós fizemos propósito, e o sonho do meu marido era ter um barco. O sonho dele era ter uma lancha, e um dia de tarde ele fez um propósito na igreja, e ele falou, esse pastor está falando que o meu sonho vai se realizar. E ele fez um voto no altar, subiu, sacrificou. E menos de um ano depois a gente comprou uma lancha, que era a menina dos meus olhos, porque era o sonho do meu marido, e a gente colocou no altar. E 1 ano e meio depois, Deus me deu uma muito maior, muito melhor. O que é que vocês têm hoje? Hoje nós temos a lancha, nós temos casa aqui no Rio, no Recreio dos Bandeirantes, eu tenho loja aqui no Rio, nosso escritório, nós temos uma joalheria em Goiânia, a gente tem um apartamento lá junto com a joalheria, porque eu viajo uma vez por mês para trabalhar lá, eu tenho 2 casas em Búzios, essa daí que era o terreno de posse, que hoje é avaliado em 4 milhões, era um terreno de posse que eu morava, e hoje ela é avaliada em 4 milhões. Eu tenho 4 lojas, jet ski. Depois de um sacrifício, né, outro sonho dele se realizou. Ele sonhava em ter uma casa na marina, porque a gente tem barco, essa é uma viagem, porque meu marido me levou para Israel. Nós já fomos para fora do país, em outros lugares. Eu posso viajar para onde eu quiser, hoje eu posso comer o que eu quiser. E o principal de tudo, o que eu mais queria era o Espírito Santo, era a paz. E hoje eu tenho. Hoje eu tenho, desde aquele dia que eu subi no altar e entreguei o meu sacrifício. Porque a gente fez fogueira santa, nós 2, pedindo para Deus que nunca a gente perdesse o Espírito Santo, que a gente nunca caísse. Meu Deus, que o Senhor nunca deixe a gente sair do teu altar. E foi o que aconteceu. As outras coisas, as bênçãos, são consequências do altar. Porque nada é nosso, é tudo emprestado. Se Deus pedir, eu vou colocar aqui no altar. Se Ele falar comigo assim hoje, não é seu, é meu. Quando nós sacrificamos a Amarok, nós já tínhamos 3 carros. E o meu marido falou, qual que a gente vai sacrificar? Eu falei para ele, qual é o melhor? Qual é o mais caro? Ele falou, a Amarok. Eu falei, então é de Deus. Parabéns. Deus abençoe.